Graça e paz vos sejam multiplicadas no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Hoje nós vamos seguir com esta série de estudos onde nós estamos trazendo um pouquinho do conhecimento da luz sobre os 7 fundamentos que são utilizados pela mentoria M3 para levar a nossa vida a um nível de saúde para chegarmos a uma longevidade saudáveis. E esta mentoria tem como propósito criar e desenvolver e fazer que isso se transforme numa rotina de hábitos saudáveis na nossa vida. Hoje, o fundamento que nós vamos desenvolver é a alimentação. Exatamente. O que eu como, com qual combustível eu estou alimentando este veículo que Deus me entregou para poder realizar a sua obra, para poder caminhar nesta terra, para poder ir e vir e poder cumprir com todas as minhas necessidades, obrigações, compromissos e principalmente com o chamado que Ele fez para a nossa vida. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E aqui a primeira pergunta deve ser: você come para a glória de Deus? Você come com consciência? A pergunta que nós devemos analisar hoje e entender é, ao fim e ao cabo, por que eu como o que eu como? Onde como e quanto como? São 4 perguntas que nós temos que ter respostas imediatas e corretas para produzir uma saúde abundante em nossas vidas. Explicávamos que esta mentoria, ela traz a resposta para estas perguntas. E aqui nós devemos entender que não se trata de passar fome para poder ter uma vida saudável. Muitos programas e dietas e coisas que são feitas passam talvez a impressão de algo como se fosse necessário que eu estivesse só à base de verduras e aquela comida sem graça. Não. Nós vamos entender, e através desta mentoria você pode entender que é possível comer gostoso, comer em quantidade onde você não passe fome, porém a parte de ser saudável, que seja um alimento que não engorde e que não produz, através desta obesidade, doenças na sua vida. Isto é o principal. Dentro da questão alimentação, uma das coisas que é desenvolvido e explicado aí cientificamente, a importância do descanso para o seu corpo. Falávamos no vídeo anterior sobre o sono e quão importante é desde o horário em que você vai dormir e a qualidade do sono que você vai ter para produzir hormônios, para fazer aquela limpeza da sua mente, para poder tirar pensamentos temporários e manter e fixar o ensino e o aprendizado que você quer. Tantas coisas nós entendemos. Agora, quando nós falamos de alimento, da mesma forma, nós temos que entender que nosso corpo, ele foi feito para processar o alimento, que é o combustível que eu coloco dentro dele. Então, o meu fígado, os rins, os intestinos, o estômago, tudo está trabalhando quando eu me alimento. Então, existe a necessidade de que eu conheça como devo tratar o meu corpo para que ele possa ter longevidade e se manter saudável. E aí está uma importância tremenda, o ayuno, o jejum. Quanto tempo você fica entre a sua última alimentação, à noite antes de você dormir, e a sua primeira alimentação quando você desperta ou acorda? Entendam, se eu devo dormir, como explicávamos, máximo entre 10 e 10 e meia, qual é o horário ideal para que eu deixe de estar me alimentando
e ingerindo alimentos à noite. Que horário, então, se eu devo buscar uma qualidade de sono profundo e com qualidade, como devo fazer em relação ao que eu vou ingerir de alimentos? Isto são respostas que estão nesta mentoria. Também nós devemos entender que este período que eu fico, ele tem determinados efeitos sobre o meu corpo. Se você vai ficar 12 horas, 14, 16, 18 horas sem colocar alimento para produzir trabalho novamente nos seus órgãos internos, isto vai produzir também efeitos sobre a sua saúde e sobre a forma em que você está tratando este corpo para que ele possa responder nos momentos que você necessita. E, finalmente, necessitamos entender que existem 4 tipos de fome. Não sei se algum dia você havia pensado nisto, mas é muito importante saber que existem 4 tipos de fome. A primeira fome, normal, comum, todos temos, necessária, é justamente a fome física. O seu corpo físico tem fome. E aí na mentoria você vai entender que existem muitos estágios de fome e cada um deles produzirão algumas coisas. E este primeiro tipo de fome, ele sim é suprido por horários e por hábitos. Você vai ter horários para comer. E conforme você vai criando estes hábitos do horário que você come, o que você come, é o que o seu corpo físico vai começar a requerer e pedir de você para poder seguir cumprindo com as funções dele. Normal, isto é sim importante e você necessita organizar isto para poder ter o seu corpo funcionando metabolicamente e tendo energia e produzindo aquele efeito que você precisa para tudo que vai necessitar dele. A segunda fome é a fome nutricional. E aqui é uma fome que muitas vezes nós confundimos com a fome física. Por quê? Muitas vezes nós comemos, sentimos aquela fome, a necessidade de nos alimentar, pero termina de comer e você como se não faltasse algo, como se estivesse faltando ainda alguma coisa. Você sabe que já não tem aquela fome por necessidade física, mas existe algo que está faltando. Seguramente, se você fizer os seus exames, você vai encontrar deficiência em alguma vitamina ou algum nutriente, e isto você vai ter sim que suplementar, porque esta fome é uma fome que necessita de algum tipo de nutriente para o seu corpo, para suas células, para o seu cérebro. Algo está necessitando o seu corpo. É outra fome que sim ou sim necessitamos suprir para poder estar bem. E o terceiro tipo de fome que nós podemos estar é a fome emocional. Esta fome, eu creio, que é a grande responsável pelas obesidades, pelo excesso de peso, pelas inflamações, por maus hábitos. Por quê? Porque nós estamos muitas vezes, pela nossa inestabilidade emocional, coisas que nos disseram, situações que estamos vivendo, seja de muita alegria, de muita tristeza, ou de estar talvez em um letargo, ou em um momento de angústia, ou uma dificuldade de relacionamento, ou com uma dificuldade financeira, algo que moveu o nosso estado emocional e que nós vamos e estamos buscando através da comida suprir isto que em verdade não poderá ser suprido com uma pizza com muito queijo, com uma hamburguesa com ketchup, maionese, e batatas fritas e Coca-Cola e o que seja. Não, você vai simplesmente trazer um prejuízo para o seu corpo, sobrecarregar o seu corpo com sobredoses de alimento para que ele tenha que trabalhar forçado e produzir obesidade, gordura, ao invés de nutrição. Então, a fome emocional, muitas vezes, ela foi a responsável e nós precisamos abrir o olho para isto, entender que necessitamos resolver a parte emocional com a parte emocional e não com a comida. E o quarto e último tipo de fome é a fome social. Esta é outra que está muito em moda.
todo lugar que você chega, a primeira coisa é o que nós vamos dar para as pessoas. Às vezes, até um matrimônio, você tem um melhor amigo ou sua própria família, alguém que vai se casar, e às vezes a maior preocupação, e às vezes, inclusive, até a maior dificuldade para que cheguem a realmente fazerem este compromisso público e casar-se, é porque quanto nos vai custar o banquete para servir nossos convidados? E às vezes damos um enfoque especial na comida, naquela reunião da igreja, na célula, na reunião com os homens ou com os casais ou com ou as pessoas quando vão fazer algum tipo de reunião social. Normalmente o primeiro ponto que se toma em conta é o que vamos comer. E às vezes você até chega naquela reunião suprido, já alimentado, já está realmente nutrido, porém pela pressão social e pelo que estão oferecendo a você, você termina comendo o que não necessitaria comer. E obviamente que isso também vai produzir engordar. Assim que, entendendo que temos 4 tipos de fomes, nós devemos identificar o que me está levando a fazer o que estou fazendo. E por isso dizíamos, comer com consciência. Você tem comido com consciência? Você sabe o que comer, onde comer, como comer e quanto comer? Todas estas respostas estão na Mentoria M3, que eu convido você a conhecer. E que este seja um tempo de trazer Deus para a sua mente, para a sua vida, clareza sobre este tema, para que você possa conscientemente ter uma qualidade de vida em abundância, produzindo assim longevidade com saúde para a sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, nome que é sobre todo nome. Amém.